Bom dia, Pai do Senhor, que vos falei, missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2026, hoje é uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, como de costume vamos estar orando, e logo em seguida vamos passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em Jó 8, que fala sobre Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, dessa sua santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, que eu, a missionária na Jeroboam, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado. Para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado, porque não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti, é sobre a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua grandeza. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente vê que Jó, ele vem com a luta com seus amigos, né? E a gente vê que ele faz, né? Ele fala sobre Davi, não, sobre Jó. Depois Jó responde, depois Jó agora no 7 vai se queixar para Deus e agora chega a Bildade também, né? Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Então, ele está defendendo Deus, né? Porque ele achando que Jó não tinha o direito de questionar Deus, de se queixar a Deus a situação dele. Porque ele achava que Jó tinha cometido algum pecado, por isso que Deus estava castigando Jó. Os amigos de Jó, eles viam essa situação em Jó, por quê? Quando eles chegaram, eles ficaram 7 dias ali junto com Jó, quando virou o estado de Jó, né? Vai estar no capítulo 2. E aí, mas eles ficam ali, vê que a história de Jó não muda, eles acham que Jó pecou. Então, é uma situação, igreja, que nem Jó consegue entender o porquê. Aí, o que acontece? Ele faz, daí Bildade já tá super impaciente e ele já vai derramando tudo para cima de Jó. E ele diz assim: quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Ele diz assim: ó, seus filhos morreram? É culpa. Os seus filhos morreram, Jó? A culpa é, né? Quando seus filhos pecaram contra Deus, ele o castigou pelo mal que fizeram. A culpa é de seus filhos, a culpa é sua, Jó. E aí ele chega no 5 e diz assim, 8:5. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe você. Então, ele julga Jó assim como, né? Jó tá sofrendo por causa da sua maldade. Os seus filhos pecaram contra Deus. Então, assim, tudo que acontece a Jó, Bildade diz, né, que é culpa dele. Então, tá sofrendo por causa dos pecados dele, por causa dos pecados do filho, por causa de tudo ali, né? Então, ele deve implorar a misericórdia de Deus, né? Mas eles não conseguem ver de maneira nenhuma que Deus poderia estar provando Jó e que era o que realmente estava acontecendo. E aí ele diz assim no 7. O seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra. Então ele fala assim, Jó, vai perguntar para Deus o que está acontecendo, Jó. Vai perguntar para Deus o que está acontecendo, né? Vai aprender dos seus antepassados que você vai encontrar humildade, né? Poderá encontrar entendimento. Poderá o papiro crescer, senão no pântano, sem água, e cresce o junco? Sem água cresce o junco? Ele diz um 12 assim, 8:12. Mas mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Este é o destino de todo que esquece de Deus. Assim parece a esperança dos ímpios. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha e coça assim em sua teia, mas ela cede. Então ele está falando, Jó, você pecou, então assim,
tudo que está acontecendo aqui é por sua causa mesmo, né? Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ela é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Então, igreja, todo o mal que Jó está passando, ele atribui a Jó. De maneira nenhuma eles conseguem entender que Deus poderia estar provando Jó, né? Então, ele raciocina, né, que Deus não é injusto, mas que Jó e sua família devem ser culpada, entendeu? Deve estar sofrendo por causa dos seus próprios pecados, né? Sabendo ele que Jó, quando os seus filhos faziam alguma coisa, Jó ficava preocupado, Jó fazia um sacrifício a Deus, porque Jó achava, provavelmente meus filhos podem ter pecado contra Deus. Então, não é algo que condiz com o caráter de Jó, né? E aí, igreja, ele continua aqui, né? Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancado de seu lugar, este a rejeita e diz nunca vi. Então, ele diz assim que sempre Jó é o culpado, né? Então, Deus está arrancando Jó, né? E o que Deus está fazendo mostra que Jó, ele é culpado, ok? Mesmo que Jó diga que não, ele é culpado. Para os seus amigos, ele é o culpado de tudo isso, né? Que Jó não aprendeu com os antigos, que Jó fez tudo errado. Então, o culpado é Jó. Aí ele diz no 19, este é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Então, você vai morrer e vai nascer outro, Jó. Simples assim, né? Então, Bildade, ele tinha certeza que Jó era o pecador, né? Aí diz assim no 20, por certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brandos de alegria os seus lábios. Aí ele continua. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão, né? Então, ele acha, ele tem certeza, convicção que o Jó está passando, né? Tudo isso porque Jó não foi humilde. Como ele falou no capítulo 7, o seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então, assim, se você, Jó, se arrepender, né? Pedir perdão para Deus, seu futuro será melhor. Mas Jó vai pedir perdão do quê? Se ele nem sabe por que ele está passando isso. Então, igreja, tem situações que a gente passa, que a gente não sabe. Com Jó, não foi diferente. Não é porque ele plantou, não é porque ele fazia o mal, não, porque ele era justo e reto. Por ele ser justo e reto, o inimigo se levantou contra Jó, né? O acusador das nossas almas se levantou contra Jó, porque Deus apostou em Jó. Então, quando Deus aposta em mim, em você, em Jó, seja quem for, o inimigo vai fazer de tudo para Deus ser desacreditado na minha e na sua vida. Então, essa palavra para mim, para você, Lamandossuri Decata, nessa manhã Deus apostou em você, seja a luz no meio das trevas. Vai ter apontamento, vai ter pessoas julgando e falando, mas saiba que a última resposta vem da mão do Senhor, vem da boca de Deus, vem do martelo de Deus para caminho, para com a sua vida, da mesma maneira que foi com Jó. Deus será com você. Porque Jó, ele não tinha maldade. A maldade estava nos seus amigos, que não conseguia ver que ele era um homem reto e temente a Deus. Deus via o que o homem não via. Por isso que é muito interessante, igreja. A gente não tem que mostrar nada para ninguém, porque Deus é aquele que vê todas as coisas sobre a mim, sobre a tua vida. E na hora certa, ele vai honrar eu e você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que na paz. Oh, glória.